Imagine um mundo onde ninguém é obrigado a obedecer, onde não existem governos autoritários, nem censura explícita, onde as pessoas vivem cercadas por conforto, entretenimento e prazeres constantes. Mas, ao mesmo tempo, ninguém é verdadeiramente livre. As pessoas não questionam nada, elas não se rebelam, elas não sentem necessidade de mudar o sistema, porque acreditam que já vivem no melhor dos mundos possíveis. Isso pode parecer um cenário futurista, mas foi exatamente o tipo de distopia prevista por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Enquanto a maioria das pessoas teme um futuro semelhante ao descrito por George Orwell em 1984, onde governos brutais impõem o medo como ferramenta de controle, Huxley nos alertou para algo ainda mais sutil e talvez muito mais perigoso, o prazer como uma ferramenta de dominação. Em 1961, em um discurso profético, ele explicou que o verdadeiro controle social não viria da força, mas da distração em massa. E hoje, mais de 60 anos depois, sua profecia parece ter se tornado realidade. Vivemos numa era onde o entretenimento nunca foi tão acessível. Redes sociais nos alimentam com um fluxo interminável de conteúdo viciante. Aplicativos de vídeo curto nos treinam a buscar gratificação instantânea. Jogos, pornografia, fast food e drogas legais são comercializados como formas inofensivas de prazer. E quanto mais nos entregamos a esses estímulos, menos questionamos nossa própria realidade. O que está acontecendo aqui? Será que, assim como no livro de Huxley, estamos sendo condicionados a aceitar nossa servidão de bom grado? Será que as distrações modernas nos tornaram incapazes de perceber a perda de nossa própria liberdade? Neste vídeo, vamos explorar como o prazer pode ser usado como uma ferramenta de controle e o que podemos fazer para recuperar nossa autonomia mental. Você vai entender o que diferencia a distopia de Huxley da de Orwell e por que ela é mais perigosa. Como a psicologia do comportamento nos treina a obedecer sem perceber. Por que buscamos prazer a todo custo e como isso nos escraviza e como tudo isso já está acontecendo ao nosso redor. Se você acredita que é livre, talvez seja porque nunca parou para questionar as correntes invisíveis que te prendem. Quando pensamos em um mundo sem liberdade, a primeira imagem que nos vem à mente é um regime totalitário, repleto de vigilância, censura e brutalidade. Essa é a visão popular de uma distopia, reforçada por obras como 1984, de George Orwell. No livro, o governo controla tudo através do medo. As pessoas vivem sob constante vigilância, qualquer pensamento dissidente é considerado crime e a verdade pode ser modificada conforme a vontade do partido. Muitos acreditam que essa é a maior ameaça à nossa liberdade. Mas, segundo Aldous Huxley, o verdadeiro perigo nunca foi a opressão pelo medo, e sim a escravidão pelo prazer. Ele acreditava que, ao invés de nos forçar a obedecer, o sistema nos manteria distraídos e satisfeitos o tempo todo, para que nunca quiséssemos questionar nada. Enquanto Orwell imaginava um mundo onde o que amamos nos destruiria, Huxley previu um mundo onde nos destruiríamos amando nossa própria submissão. O sociólogo Neil Postman resumiu essa diferença de forma brilhante. Orwell temia que houvesse aqueles que nos proibiriam de ler livros. Huxley temia que não houvesse mais necessidade de proibir nada, porque ninguém mais se interessaria pela leitura. E essa ideia nos leva a uma pergunta fundamental. Se vivemos em um mundo onde somos constantemente distraídos por entretenimento e prazeres instantâneos, será que realmente somos livres? Pense no quanto o mundo moderno se parece com o Admirável Mundo Novo. No livro, os cidadãos são condicionados a buscar prazer o tempo todo através de drogas, sexo e diversão sem propósito.
No nosso mundo, temos o equivalente moderno disso em redes sociais viciantes, pornografia acessível, fast food ultraprocessado e consumo desenfreado de conteúdo superficial. O mais assustador é que, enquanto em 1984 o governo usa a censura para impedir a verdade de ser divulgada, em nossa realidade, o excesso de informação e distrações acaba cumprindo o mesmo papel. O problema não é que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento. O problema é que ninguém mais tem paciência ou interesse para buscá-lo. Estamos vivendo exatamente o que Huxley temia. Um mundo onde a verdade não precisa ser escondida, porque ela simplesmente se torna irrelevante. E esse processo não é coincidência. Ele acontece porque nossa mente pode ser condicionada a buscar prazer a qualquer custo, algo que Huxley entendeu profundamente. E é sobre esse condicionamento psicológico que falaremos agora. A ideia de que um governo pode controlar a população sem usar a força pode parecer absurda à primeira vista, mas no século XX, um psicólogo chamado Skinner provou que isso era não apenas possível, mas altamente eficiente. Skinner foi um dos principais estudiosos do condicionamento operante, um conceito da psicologia comportamental que explica como nossos hábitos e comportamentos podem ser moldados sem que percebamos. Em seus experimentos, Skinner treinou ratos para pressionar uma alavanca em troca de comida. Cada vez que o animal executava a ação desejada, ele recebia uma recompensa. O resultado, os ratos rapidamente aprenderam a repetir o comportamento, pois o cérebro associa prazer com repetição. Agora, imagine esse mesmo princípio sendo aplicado não a ratos em laboratório, mas a bilhões de seres humanos todos os dias. Hoje, grandes corporações e governos utilizam exatamente esse tipo de condicionamento para moldar nosso comportamento. A forma como você usa redes sociais, como consome entretenimento e até como se relaciona com os outros, é guiada por estímulos cuidadosamente projetados para te manter preso em ciclos de dopamina. Por exemplo, redes sociais usam notificações, curtidas e comentários para reforçar comportamentos viciantes e manter você rolando a tela por horas. Aplicativos de delivery te recompensam com promoções e notificações frequentes para te manter consumindo sem pensar. Plataformas de streaming liberam novos episódios estrategicamente para garantir que você continue assistindo sem parar. O mecanismo é sempre o mesmo: prazer imediato em troca da sua atenção e do seu tempo. Mas Skinner descobriu algo ainda mais assustador. Quando ele alterou os experimentos para recompensar os ratos de forma imprevisível, o comportamento vicioso se tornou ainda mais intenso. Os ratos não sabiam quando receberiam a recompensa, então ficavam compulsivamente puxando a alavanca na esperança de conseguir comida. Esse é o mesmo princípio que mantém as pessoas viciadas em jogos de azar e redes sociais. Quando você pega o celular e abre o Instagram, não sabe se haverá uma nova curtida, uma mensagem ou um vídeo interessante. Essa incerteza ativa um sistema no seu cérebro chamado recompensa variável, que torna o comportamento viciante. Você repete o hábito, não porque quer, mas porque seu cérebro foi treinado para isso. E é assim que nos tornamos prisioneiros do prazer. Huxley entendeu isso décadas antes de a tecnologia moderna existir. Ele previu que no futuro as pessoas seriam treinadas a amar sua própria servidão, porque suas mentes seriam moldadas para buscar prazer acima de tudo. E isso nos leva à questão mais importante: como o prazer pode ser usado como ferramenta de controle social? Se você quisesse controlar uma sociedade inteira sem que as pessoas percebessem, o que você faria?
A resposta óbvia seria impor censura, restringir liberdades e usar a força bruta para suprimir qualquer forma de rebelião. Mas Huxley previu que o verdadeiro controle social não viria da opressão, e sim da distração. Em Admirável Mundo Novo, a população não precisa ser vigiada o tempo todo, pois está entorpecida por prazeres constantes. A peça central desse controle é o soma, uma droga distribuída pelo governo que oferece uma fuga instantânea da realidade. Sempre que os cidadãos se sentem tristes, frustrados ou insatisfeitos, tomam uma dose de soma e imediatamente retornam ao estado de conformidade. O soma funciona como um anestésico psicológico. Ele impede que as pessoas pensem criticamente sobre suas próprias vidas e sobre a sociedade em que vivem. Agora, faça uma pausa e pense: isso te lembra algo? Vivemos cercados por uma infinidade de formas modernas de soma. Redes sociais, que nos fornecem uma distração infinita. Pornografia, que nos mantém presos a impulsos primitivos. Fast food e açúcar, que nos oferecem prazer imediato sem esforço. Entretenimento vazio, que nos mantém ocupados sem nunca nos desafiar. E até mesmo os antidepressivos e ansiolíticos, que apesar de necessários para muitos, são frequentemente usados de forma exagerada para suprimir sintomas sem tratar as causas. O ponto aqui não é demonizar o prazer, mas entender como ele pode ser usado para nos manter passivos e conformados. O mais assustador é que, diferente da repressão violenta de 1984, essa forma de controle não gera resistência. As pessoas não lutam contra suas próprias correntes porque nem sequer percebem que estão presas. A prova disso está no que chamamos de cultura da dopamina. Hoje, cada aspecto do mundo moderno foi projetado para estimular nossos mecanismos de prazer da maneira mais intensa e viciante possível. O TikTok e o Instagram reduzem nossa capacidade de concentração com vídeos curtos e altamente estimulantes. Os jogos e as redes sociais ativam o mesmo sistema de recompensas do cassino, nos tornando dependentes. O consumo excessivo de entretenimento nos impede de refletir sobre nossas próprias vidas. E quanto mais buscamos prazer instantâneo, menos somos capazes de tolerar o desconforto da realidade. O filósofo Byung-Chul Han alerta que, quando uma sociedade se torna viciada no prazer imediato, perde a capacidade de pensar criticamente, de questionar o poder e de buscar algo além da gratificação momentânea. Ou seja, quanto mais distraídos estamos, mais facilmente somos manipulados. Huxley entendeu isso antes de todos. Ele previu que, no futuro, o entretenimento se tornaria uma arma política. E a grande questão é: estamos vivendo esse futuro agora? Huxley previu que, no futuro, as pessoas não precisariam ser forçadas a obedecer. Elas aceitariam sua submissão porque estariam distraídas demais para se importar. E se olharmos para o mundo de hoje, é impossível não perceber os paralelos com o Admirável Mundo Novo. 1. O vício em redes sociais. Estudos mostram que o usuário médio de smartphone checa seu aparelho mais de 150 vezes por dia. Isso não acontece por acaso. Redes sociais são projetadas para serem viciantes, utilizando os princípios do condicionamento operante de Skinner. Cada curtida, comentário ou notificação ativa um sistema no cérebro chamado recompensa dopaminérgica. Isso cria um ciclo de dependência que faz com que voltemos repetidamente às redes sociais, sem nem perceber. O resultado? Menos tempo para reflexão, menos paciência para leituras longas e menos capacidade de questionamento crítico. Ou seja, quanto mais tempo passamos consumindo distrações, menos conseguimos pensar de forma independente. 2. O consumo de prazeres fáceis. Além das redes sociais,
outras formas de prazer imediato se tornaram predominantes. A pornografia acessível e gratuita vem sendo associada a níveis alarmantes de vício, disfunções e mudanças no comportamento humano. O fast food e o consumo excessivo de açúcar criam uma dependência química similar à das drogas, afetando o humor e a disposição. O excesso de entretenimento passivo, como maratonar séries sem fim, mantém as pessoas constantemente distraídas. No final, essas distrações não são apenas inofensivas. Elas estão moldando nossa forma de viver. Estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais viciada em prazeres superficiais e cada vez menos disposta a enfrentar desconfortos. E essa cultura da gratificação instantânea tem um efeito profundo na forma como lidamos com a vida. 3. A passividade como norma. Quando foi a última vez que você parou para refletir sobre algo profundamente? Nosso tempo de atenção está diminuindo, nossa paciência está se esgotando e nossa capacidade de resistir ao desconforto está desaparecendo. Isso significa que estamos cada vez mais dispostos a aceitar qualquer coisa que nos mantenha confortáveis. No passado, as pessoas lutavam por mudanças. Protestavam, questionavam, resistiam. Hoje, a maioria das pessoas prefere ignorar os problemas do mundo, contanto que tenha uma tela brilhante para se distrair. E esse é o ponto mais assustador da previsão de Huxley. A escravidão moderna não precisa de correntes, não precisa de opressores visíveis. Ela se esconde em um feed infinito de notificações, em um fluxo incessante de vídeos curtos, em uma sociedade que nos ensina a escolher o conforto imediato em vez da liberdade real. O que nos leva à questão final. Existe alguma forma de escapar desse ciclo? Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, então estamos todos condenados? A resposta é não. Mas apenas se tomarmos consciência do problema. O maior perigo da sociedade moderna não é a repressão, mas a distração. Vivemos cercados por prazeres imediatos, e quanto mais nos rendemos a eles, menos conseguimos enxergar o que realmente importa. A verdade é que o sistema não precisa mais nos forçar a nada. Ele apenas nos oferece doses constantes de entretenimento, gratificação instantânea e distrações, e nós voluntariamente aceitamos. E se não formos cuidadosos, nossos dias se transformarão em um ciclo infinito de estímulos vazios, deixando para trás tudo o que realmente poderia nos trazer sentido e propósito. A questão que Huxley nos fez e que agora devemos nos fazer é: você está no controle da sua vida ou está apenas seguindo o fluxo? Você decide como usar seu tempo ou seu tempo está sendo roubado sem que perceba? Você escolhe seus prazeres ou está sendo acondicionado a consumi-los sem pensar? Você ainda tem paciência para refletir, aprender, questionar ou está preso na busca infinita por estímulos rápidos? Se a resposta a essas perguntas te deixa desconfortável, talvez seja um sinal de que algo precisa mudar. O que podemos fazer? A solução não é rejeitar o prazer, mas retomar o controle sobre ele. Reflita antes de consumir. Sempre que abrir redes sociais ou assistir algo, pergunte-se: isso está me acrescentando algo? Ou estou apenas fugindo do tédio? Aprenda a lidar com o desconforto. O crescimento pessoal não acontece no prazer constante, mas na capacidade de enfrentar desafios. Crie momentos de silêncio. Reserve um tempo do seu dia sem distrações, sem telas, apenas para pensar. Leia mais e consuma conteúdo de qualidade. Treine sua mente para suportar pensamentos mais profundos, sem depender de estímulos rápidos. O que Huxley nos alertou é que a servidão voluntária é a forma mais perigosa de escravidão. E a única maneira de resistir
A ela é tomar consciência disso e agir. Afinal, de que adianta viver rodeado de prazeres se no final das contas não somos realmente livres? Agora, eu quero saber de você. Você acredita que vivemos nessa era de distração e controle? O que você faz para manter sua liberdade mental? Comenta aqui embaixo, porque quero saber sua opinião. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar. E se quiser mais reflexões como essa, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.